Então, vamos começar a série Filosofia. O primeiro, Minha Ética. Ethos, Theos, Eleuterum. Natureza humana divina liberta. Ethos, Theos, Eleuterum. Eu fiz filosofia por volta de 2012, 2016, 15, na Universidade Federal Fluminense, na qual fui tese de doutorado, pós-doutorado em metáforas pela FAPERJ e bacharel em filosofia. Especial agradecimento ao Alexandre Costa pelo apoio e firmeza no meu pensar, para melhor pensar e assim ser e pensar, Alexandre. E penso que sou. A abertura. Decifra-me ou te devoro. O que é, é. O que não é, não é. O que é? Introdução. Logos, cosmos, physis e ethos eleuterum. Logos, cosmos, physis e ethos theos eleuterum. Tudo se dá em vida e luz, porém a vida se manifesta na diversidade, na alteridade de acontecimentos dentro da lei soberana do existir, o que é e se dá. Assim existimos em nós, somente em nós. Em nós e em cada ser se dá algo que se chama ser. O ser se dá em vida íntima, de manifestação de si, na verdade, do que se vive. Vivendo, cada um é, cria e existe em si mesmo. A vida nos traz fatos. A vida se dá physis. A vida se faz cosmos. Tudo se revela logos. A vida nos faz acontecimentos com fatos. A vida se dá natureza, physis. A vida se faz cosmos. E tudo se revela logos, linguagem assentada em você. O ser se faz no que significa em si, e no que codifica do existente, do que é existente, do que decodifica a mente do existente. Assim, se você existe em tristeza, tudo se dá o que você codifica em tristeza. E se você codifica luz, fiat lux, em ser luz. A physis manifesta-se em tudo de forma de devir, movimento constante. A physis, a natureza, em transformações incessantes, não da própria lei, em a lei natural dela mesma, nela mesma. A lei natural, ela é inexorável, ela é inelutável. As coisas vão acontecer dessa forma. Mas na lei natural, a physis se transforma a todo momento. O cosmos é em perfeita harmonia do existir em si, como força viva, onde existimos na perfeição do que é manifestação.
E o Logos governa tudo em o todo, que é mente cósmica, que é cosmos, que é logos, que é physis, que gera physis, e o cosmos, dando-se em Akhenaton, para em tudo ser, em tudo manifestar, em tudo existir, e assim governar a vida dos seres. Porém, você existe, você se dá em seu ser. Assim, sua realidade íntima governa a realidade do que se manifesta na vida, na physis, no cosmos, no logos, em Akhenaton. Silêncio intransmutável. Se você vê, poema de Parmênides. Se você vê, acontece. Se você significa, dá significado, existe. Se você cria, é. E se você não dá existência, nunca existirá em realidade. Este trabalho tem o objetivo principal de fazer cada ser em realidade divina, de existirem criações incessantemente renovadas, Bergson, Henry Bergson, de vida estuante verdadeira, Religare, através da força de serem Rhapsodes, realidade absolutamente realidade absolutamente verdadeira, para em seu ergon, natureza própria, em ethos, theos, eleuteron, natureza própria divina, liberta. A finalidade da vida é ser, e ser é criar a existência, e existir criando existência. Porque a vida se dá em manifestações fenomênicas, que podem existir dentro da sua própria realidade íntima. A vida traz acontecimentos. Você cria o significado. Cria o significado dos acontecimentos. Nele existe e nele é. O que se dá no existente é o que existe. É. Assim, se aprendemos a dar significados criativos de força e de luz, sabor de graça, seremos libertos pelo poder de ser, para sermos em atos renovados de vida real, na realidade divina de ser. Ser a força que tu és, de criar a realidade que existe. Primeiro em ti mesmo, e depois no existente que se deu. Cada acontecimento que chega, um existente, um significado e um significante. Para isso, liberte-se das amarras da realidade e seja a luz que és, em sua natureza humana própria, até torná-la divina, e assim ser em a liberdade. Liberdade do criar e do fazer, a realidade de ser a luz da graça divina, e assim ser o significado da bem-aventurança, de ser verdadeiro em bem e luz, e ser liberto de todas as amarras de trevas que existem em seu próprio psiquismo, somente em nosso próprio psiquismo. Objetivo: liberdade de ser, criar e fazer luz. Assim serem bem e saber viver em vida borbulhante, estuante, brilhante.
Para tudo se fazer, Rhapsodies. Realidade absolutamente verdadeira. Em Ergon, na natureza própria. O que é, até tudo ser em seu ser, o que é. O que é. E o que é a realidade divina dando significados em nós, de significantes que são acontecimentos, éticos ou não. Uma só lei. O que é se dá in tino ethos theos eleuteron. Uma só lei a priori. Kant, Immanuel Kant. Posso fazer tudo que todos possam fazer, e com isso a liberdade de criar. Inimaginavelmente tudo que se possa criar em realidade, o bem e a alegria da vida em coinonia, a comunhão de pensamento, a consciência, a todos os seres, para que todos possam ser como você se manifesta e é ser. E com isso, bem-vindo, eis a introdução. Liberte-se para ser. Seja sua própria natureza, sua natureza própria, e assim serás em natureza divina, até a real liberdade do fazer e do criar. Criar vida. Item 1. A metafísica de ethos theos eleuteron. Acabamos de ler a introdução. Agora, a metafísica, além da física, suprafísica, pensamento, de ethos theos eleuteron. O que tem a priori em Kant, a metafísica. A contemplação das ideias, das formas perfeitas, da natureza perfeita, o conhecimento da natureza divina. Metafísica. 1. Eleuterei eis soteria. Auto-liberte-se para a salvação. Auto-liberte-se para a salvação, eleuterei soteria. Ou seja, em ti está todo o segredo de ser, do ser da vida e da luz. Tudo que existe em ti mesmo, a partir do momento que você pensa e sente realidade, você é e vive a realidade. A realidade divina está e é em ti mesmo. Logo, auto-liberte-se para a salvação de tudo o que há em ti, que não condiz com a realidade da luz e da força da vida, que gera a graça de existir em ser, verdade e realidade. Para isso, libertar-se das amarras de toda a prisão mental que te aprisiona em mecanismos de ser e de existir em realidades obscuras, fazendo você viver em significados de sofrimentos, em concepções de realidade de dor, e tudo que é gerado pelas ilusões da vida. Assim, tudo existe em sua mente, que dá o significado do que é. O que é, existe, porque você deu existência a essa forma. A partir desse momento, passou a existir em ti da forma que você gerou e concebeu o existente. Assim, se queres a vida em ethos theos eleuteron, liberte-se de si mesmo. Tudo é em ti, a partir do que você concebe como real. Tudo é em ti, a partir do que você concebe como real. A natureza oficialmente existe em manifestação. O cosmos se dá em perfeição harmônica e o Logos governa a manifestar-se na ordem natural. Você é responsável pelo que existe em ti. O que existe em ti é o que concebes como realidade.
decodificando em ti mesmo a manifestação do que se dá em acontecimentos. Logo, se você codifica o existente em vida e graça e luz, tudo se faz o que é em seu ser. E se você se aprisiona em amar de tudo que é negativo no ser, angústias, aflições, depressões, sofrimentos, chagas doentias do ser, tudo se dá em seu íntimo a treva existente no seu psiquismo, na sua psirré. Psirré. Tudo se dá em seu íntimo, a treva existente na sua alma. Liberte-se para que tudo seja verdade. Nem tudo é verdade. Você decodifica do jeito que você deseja. E, na verdade, há a força que não pode negar, porque tu és essencialmente isso. Vida. Como pode negar a vida? Se somente existe se tens vida. Assim a vida não pode ser trevas. Porque tudo é vida. E vida é força de seguir em direção segura para o erro. Theos, natureza divina. Na realidade de Rhapsodese. Realidade absolutamente verdadeira. Então, para ser, autoliberte-se do seu próprio ser e seja em realidade divina. Capítulo item 2, capítulo 2, item 1, capítulo 2, Akhenaton. Para poder atuar na vida, temos de compreender o que existe. Que o que existe se dá em nosso ser. Akhenaton. Ninguém domina nenhum acontecimento da vida, se ela se faz em manifestações renovadas de acontecimentos que não temos a menor ideia do que virá a cada momento. É um acontecimento. Você não sabe quem vai te ligar. Você não sabe que o WhatsApp vai chegar. Você não sabe se alguém vai tocar na porta. A vida se dá em liberdade de acontecimentos. Trovejou. Ninguém nunca imaginou isso. Um acontecimento. Um sente medo, outro admira, outro grita. Eu falei, trovejou. Ninguém domina, nem se vai acordar amanhã. Ninguém domina isso. Temos que compreender que a vida se faz em manifestações de devir, de movimento absoluto. E que nós temos de ser de acordo com o que a vida vai acontecendo. Muito do sofrimento é você querer dominar a vida. Eu quero dominar a vida. Não consegue. Porque ninguém consegue isso. Desde que vivemos em relações e ninguém sabe ou domina o ser do outro, ou o seu próprio ser. E mesmo se você viver em completa solidão, o ser se dá em natural gignomai. Vir a ser. Em outro conceito filosófico, estar sendo. Por isso, para podermos ter paz e vida, temos de compreendermos a ciência real de se dominar para aceitar a realidade que não dominamos. Nada do que acontece, o grande devir de acontecimentos da vida e dos seres. E assim, Akhenaton. Dominar-se para viver no momento que a vida se dá.
dominar-se, para viver no momento que a vida está. Silencia tudo agora. Escuta só filosofia. Anota os conceitos fundamentais. Silencia sua mente. Entre em meditação. Akineton. Silêncio. O momento que ela se dá. E assim, sem se preocupar muito com o que vai acontecer, que gera aflições e angústia sem fim. Simplesmente que é indizível o que acontece, que não existe, o que não existe, o que não existiu, como vai existir e o que não é existente. Só é possível se dizer do que acontece, do que é existente. Compreender que o sofrimento é gerado por expectativas negadas na realidade é o cerne da felicidade. Compreender que o sofrimento é gerado por expectativas, que não devemos ter muitas, negadas na realidade. Sofrimento gerado por negação do real. Ilusões. É o cerne da felicidade, viver na realidade. E compreender que para ter paz, manter-se na realidade do que existe. E nada mais, mesmo que seja terrível. E tudo vai acontecendo de acordo com a realidade. Toma-se medidas éticas e verdadeiras para se criar e se fazer a realidade em nós, de acordo com o que é real. Real é o que acontece na vida e se dá em existente. E o que decidimos em nós, na nossa realidade íntima de decisões éticas, de dar significados e de decisões para se fazer ser real. Assim, manter-se no momento que as coisas existem, Akineton, e que se dão é Akineton, o momento presente do existente em nós e na vida. E essa é a ciência da felicidade para ser em liberdade de tudo que não existe, que é ilusão não existente. Porque não é real, porque nunca existiu, porque ainda não se deu, ou o que não acontece não existe, porque nunca existiu, e assim nunca é. Tem existência de ser. O Akineton é a ciência real de ser em realidade da realidade, porque sabe esperar acontecer para, de acordo com o real do acontecimento, tomar atitudes éticas e reais de acordo com o que se dá no momento presente, que ele acontece. Hoje vou pedir minha noiva em casamento. Pedir minha noiva, controla, esquematiza e pede. Organiza. Se deu no real. Ela aceitou ou não. Para isso, Akineton em ser e viver no momento que as coisas se dão. É difícil controlar a angústia, controlar a aflição, controlar a ansiedade. Mas é isso que a gente está falando aqui em Akineton. Para quê? Para esperar, para quê? Para esperar as coisas se darem na realidade, entendeu? Esperar as coisas se darem na realidade. Liberte-se. 3. 3. Libertar-se é você conseguir viver a vida de forma mais livre. Livre. O que é ser livre? A liberdade real está no seu ser. Posso estar preso um quarto em liberdade total no ser. Posso estar em Dubai, preso em trevas espessas de sua realidade íntima,
de sofrimentos insanos em seu psiquismo. A liberdade é no ser e nada mais. Atenção! Não menosprezo as questões materiais de sobrevivência em nenhum âmbito do que penso. Porém, se você tem a vida com a matéria bem salvaguardada de perigos, com alimentação saudável, com bem-estar necessário para ter uma vida digna de trabalho, você pode ser feliz em qualquer lugar. Isso é muito importante, porque quem não tem pão não tem bem-estar físico. Em primeiro lugar, tem de buscar a sobrevivência digna. E é uma ilusão dizer que sem sobrevivência digna a pessoa consegue ter paz, amor ou felicidade. Porém, se você achou a realização da sua vida com dignidade, esforço, trabalho, valor próprio, oportunidades a existir dignamente, ótimo, você já tem tudo para buscar a autorrealização plena de si na realidade de etos, theos, eleuteron. A finalidade da vida de ser em liberdade mental, psíquica, íntima, criacional, potencialmente divertida e graciosa de ser em realidade de luz e graça no existir. Para isso, uma lei. Seja em bem-estar. Defenda seu bem-estar. Seja em bem-estar. Desejo o bem, faça o bem, ame o bem, viva o bem. Desejo o bem, faça o bem, viva o bem, ame o bem em si. Goste do bem, lide com o bem, queira o bem, olhe com o bem, ame o bem. Sendo bem, você está naturalmente liberto do mal, de todo mal, de tudo que é mal, porque ou bem ou mal, ou bem ou mal. Pera lá. Jesus diz, quem não é por mim é contra mim, ou bem ou mal. Os dois ao mesmo tempo, na mesma relação, não existe. Logo, se você se manter no bem, nenhum mal existirá em vós, nenhum mal será em vós. E desejar o bem, terá bem. Se querer bem, estará no bem. Se viver o bem já é em você. Se você viver o bem já é em você. Isso é liberdade. Porque o mal aprisiona em tudo que é ilusão mental e treva de sofrimentos mil. O mal é treva. Ser bem é ser bem-estar. Mas não é aquela alegria, aquela euforia, aquela loucura que você vai indo e vai indo assim, vai levando. Não é isso não é bem-estar, isso não é felicidade. O objetivo da ética é a felicidade. O bem é você ter autodomínio, que já lemos aqui, Newton, se manter na realidade, que foi o primeiro, para chegar a um bem-estar. Dar o significado do bem, fazer o bem, viver o bem, vivenciar essa experiência de bem-estar, na harmonia. E do bem, harmonia, equilíbrio, autodomínio, sofrocínio. Somente pode existir e vir o próprio bem. Liberdade é assim, simples assim. Querer o bem, viver no mundo sem desejar, viver no mundo desejando o bem para que tudo se faça bem. Ponto 4. Crie. Depois de viver o bem, estar no bem, desejar o bem, ser bem, uma só lei te acompanha. Tudo podes fazer e ser, criar e viver,
Estar sendo e viver. De viver. Isso significa que a vida em ser bem é acompanhada de uma liberdade incrível de poder. Poder tudo fazer, tudo ser, tudo criar e tudo manifestar em si. Porque onde há só bem, o bem é. E o bem sendo, tudo é bem. Tudo, em tudo bem, somente se faz bem. Em tudo se fazendo bem, liberdade de criar. Em tudo se fazendo bem, liberdade de criar. Criar no bem. Criar o bem, a graça, a bem-aventurança e a luz da vida em realidades divinas, de existir na força maior da vida, a força do ser. Ser em ergo, natureza divina, é tudo manifestar a verdade, aletheia. Em verdades, aletés, verdadeiramente aletos. Verdade em verdades, verdadeiramente. Aletheia, aletés, aletos. Somente que para isso você tem de dominar seu ser, para que tudo em ti seja verdade em Rhapsodés. Verdade absolutamente verdadeira de significados. E somente em realidade absolutamente verdadeira você será ser. Que ser, o ser maiúsculo, o ser cósmico, o eu sou. Para ser o bem em ser. E assim estar sendo. No, mai. Essas letrinhas são grego. Em tudo ser que é. Chuon, Einai. O ente em devir. O ente em devir e estar sendo. Porque se você dá significados existentes na realidade divina, você significa. Se você dá significados inexistentes na realidade divina, você significa ilusões do mal, que gera sofrimentos e dores, que faz trevas, que é mal. Então, se você realmente criar é realidade com maiúscula. Realidade é criar real. Real é o que existe em existir eternamente. Existir eternamente é o que existe do que é. Ser bem. O ser bem. O ser bem é em ser, em criar realidades indizíveis de graça e luz em ti. No teu íntimo, espargindo para todas as forças, a força da vida. E criando bem-estar, que transmite a paz e a bem-aventurança de viver em coletividade de diversões, alegrias da convivência. Filia, filei. Filia, filei. Compromisso de amizade em sentimentos bons, em carinhos. E ser o bem que gera bem, em afetos, sentimento de amizade em afetos. E criar a realidade real depende de você conseguir desejar o bem. E sendo e estar sendo, gignomai, estar sendo gignomai, vir a ser, bem, tudo que se cria e é bem. Aletheia em aletos. Depois, continuaremos. Não, deixa eu ler só mais isso. A verdade se dá em ser verdadeiramente. Porque ninguém é. Ninguém é. É algo que se dá no existente para de não se manifestar. Inexistente não se manifestar. Tudo que se manifesta em movimento. Vibrações. Por isso a verdade nunca é no ser algo que existe no imóvel. De acontecer em ser verdadeiramente.
Verdadeiramente, porque a verdade depende do movimento da vida em acontecimentos e em atitudes éticas e significados criacionais, incessantemente renovadas de acordo com o que se dá no acontecer. Logo, a verdade é em verdadeiramente. Verdadeiramente é em ser bem. E assim se dá, se é em sempre verdade. Porque tudo que sai da verdade em verdadeiramente é o bem. Tudo que sai da verdade é bem. Bem justiça, bem limites, bem educação, bem amar, bem gostar, bem hombridade, bem firmeza, bem caráter, bem verdade. E assim se consegue o metron, a medida, o equilíbrio da vida em ser em equilíbrio moderado, de atitude sempre de luz, firmeza no ser para ser bem. Ninguém pense que a verdade do bem é ser verdadeiramente é negar o próprio ser e serem humilhações e subserviências ao mal. Hipócritas, diz o próprio Cristo e João Batista. Porque o ser em si, no tal universal, no metron, na medida, no equilíbrio, de se manifestar sempre no equilíbrio dinâmico, de luz e trevas, de acordo com a situação do acontecimento, para sempre serem vendo que traz hombridade, justiça, firmeza, falar, dizer não, são trevas no tal universal que você tem que saber fazer. Na verdade, em verdade. Alete, aletés, aletos. E a verdade é você poder ser em equilíbrio de moderação de si. Injustiça, firmeza, força, hombridade, limites do mal, educação e bondade, força, perdão, luz, harmonia e força de vida no bem e no ser real. A verdade de tudo em serem verdades do bem. Então eu vou parar por aqui. Nós ainda temos um livro enorme. Estou começando minha série Chuon Enlai e a ciência arquitetônica. Começamos com Ethos Theos Eleuteron. Procurarei um dia sim, um dia não, colocar as vidas. Vamos tentar publicar aí meus 25 livros de filosofia.